Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e muita paz para o seu dia, para a sua tarde ou para a sua noite, né? Dependendo da hora que você estiver escutando a pílula. Nessa quarta-feira, hoje é quarta, dia 17 do mês de janeiro. Gente, olha só o tempo como ele é implacável. Eu me lembro, eu gravando da pílula do dia 17 de dezembro, hoje já 17 de janeiro. Continuamos, né, com a nossa proposta eterna de muita luz, muita paz, muita alegria, com certeza, para o seu coração, para a sua caminhada, né, e que a gente realmente possa aproveitar o tempo, porque ele não para, definitivamente ele não para. Eu queria hoje contar uma história para vocês. Na verdade, é uma parábola judaica muito interessante, como todas as parábolas judaicas, que nos ensinam muito sobre a nossa relação com a mentira e com a verdade. A história conta, gente, que a mentira e a verdade um dia estavam perto de um riacho, né, de um rio, e elas se encontraram. E aí a mentira falou com a verdade assim, bom dia! E aí a verdade ficou meio assim, reticente, porque era mentira, né? A verdade foi checar, olhou para cima, para baixo, realmente viu que o céu estava claro, que estava quente, que estava um dia bonito, e ela acreditou na mentira. E ela respondeu, bom dia, dona Mentira, tudo bem? Aí a mentira falou, tudo ótimo. A verdade ficou meio assim, mas viu que a mentira estava sorrindo, estava com energia leve, aí de novo a verdade acreditou na mentira. Aí a mentira falou assim, dona Verdade, tá tão quente, eu vou tomar um banho aqui nesse lago, né? Aqui nesse riacho aqui. Você não quer tomar banho comigo? A verdade ficou meio assim, mas viu que a mentira entrou. Aí a mentira falou, nossa, essa água tá uma delícia. Aí a verdade resolveu dar uma relaxada, né? Ela estava desconfiando tanto da mentira que a história conta que ela resolveu relaxar e falou: vou confiar nessa mentira. Aí a verdade foi, tirou a roupa, a mentira tinha tirado a roupa também, e também entrou, porque estava um dia quente, nesse lago para se banhar, para tomar um banho, se refrescar, né? De repente, a mentira saiu correndo do lago enquanto a verdade estava lá dentro. Vestiu as roupas da verdade, olha só que mentira ardilosa, hein? E foi embora. Então a mentira estava vestida de verdade. Só que a verdade se recusou a usar as roupas da mentira. Saiu do lago nua, né, andando em todos os lugares. E aí tem um ditado que fala que é por isso que para muita gente é bem mais fácil acreditar numa mentira vestida de verdade do que acreditar na verdade nua e crua. Olha só, né, que parábola, né, rica e interessante para todos nós. Gente, é uma questão muito séria, né, essa história de falar mentira, de enganar os outros, né, para favorecer os nossos próprios interesses. E cedo ou tarde, a vida sempre manda conta. Uma pessoa mentirosa, ela não tem naturalmente compromisso com a verdade. E o problema, gente, é que o mentiroso contumaz, ele é capaz de mentir sorrindo. Ele é capaz de mentir com a melhor sensação do mundo. E ele inventa justificativas para si próprio para dizer por que fala mentira. Então você vê pessoas mentindo para outras para poder ter sexo. Você vê pessoas mentindo para outras, perdão, em entrevistas de emprego para conseguir um emprego melhor. Você vê pessoas mentindo para outras para convencê-las, né, de alguma coisa que elas acham interessante. E é uma mentira bem fantasiada de verdade, né? Algumas ensaiam um tom de voz, o jeito de olhar. Gente, é impressionante. É sério, é impressionante como tem bons mentirosos, né? Excelentes atores. Tanto que tem um ditado que tem pessoas que contam tão bem contadas uma mentira que elas próprias, depois de algum tempo, começam a acreditar que é verdade. Bem, só tem um problema nessa história toda, né? Na escola da vida que nós estamos matriculados, a gente pode até enganar outros alunos, mas definitivamente o dono da escola a gente não engana. A bondade divina, gente, que nos cerca a todos através das suas leis, né, que são tentáculos que nos regem, que nos alcançam, independente do que a gente faça, nos coloca frente a frente com a nossa moralidade. Cada um colhe aquilo que planta. Cada um é herdeiro de si mesmo. Cada um de nós vai respirar o ar que está naturalmente cultivando.
Se você é uma pessoa mentirosa, tome muito cuidado. Isso, pelo amor de Deus, não me interprete mal, não é uma ameaça, né? A gente está refletindo juntos aqui. Mas a lei divina é muito clara, cada um colhe o que planta. Jesus disse isso, né? Cada um colhe o que planta. Então, nós vamos colher com certeza frutos que não são saudáveis. Se você é uma pessoa mentirosa, cedo ou tarde, entende? O resultado dessa mentira volta para você. Se não nessa existência, mas não tenha dúvida que volta numa próxima. Porque, gente, as mentiras têm consequências, né? Muitas vezes você pode não saber a consequência da sua mentira, porque você conta a mentira e vai embora. É semelhante a alguém que pega uma bomba, joga, vira as costas e vai embora. Mas e a consequência? Uma mentira pode destruir uma família, uma mentira pode destruir a autoestima da outra pessoa, e essa outra pessoa, num caso extremo, pode tentar se matar. Bem, você vai ter um sangue indiretamente nas suas mãos. Com certeza. É sério assim? Claro que é. Não é por quê? Porque nós demos causa a algo que não deveria. Então, a pílula do nosso amado evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a nossa relação com a verdade. Eu sei, gente, que falar a verdade não é fácil. Muitas vezes é fácil e muitas vezes não é. Porque sim, falar a verdade às vezes vai fazer a gente entrar em conflito com muitas pessoas que pensam de maneira contrária a nós. Falar a verdade significa que muitas vezes a gente vai ter pessoas que vão ficar com raiva da gente. Falar a verdade significa que você vai se expor. Né? Porque é muito mais fácil falar mentiras, né? Se fantasiar de verdade. Não é isso que muita gente faz em redes sociais, por exemplo, né? Às vezes fala uma coisa porque está escondido, não vê nos olhos da outra, né? Diz uma coisa por trás de uma comunicação de WhatsApp, de Facebook, na hora que olha olho no olho, é uma pessoa diferente. A gente vive vivendo isso nesse mundo moderno. Mas tem certeza que é isso que você quer para você? Você consegue imaginar Jesus mentiroso? Tenta criar essa situação. Fica difícil, não fica? Você consegue imaginar algum grande líder espiritual, né, repleto de amor e de bondade, mentindo para as pessoas de maneira contumaz, constante? Não faz sentido. Então, nosso evangelho, gente, ele é sinônimo de verdade interior. É sinônimo de entender as leis divinas e aplicá-las no dia a dia. A lei divina, ela não existe para nossa conveniência. Ela é como é. Nós é que precisamos nos adaptar a ela na medida da nossa condição. Então, com certeza a lei divina não vai se adaptar às minhas mentiras, porque isso vai me fazer bem. Eu é que preciso aprender a ser verdadeiro, com a minha evolução, né, com o meu Cristo interno que está sendo desenvolvido, com o meu eu sagrado que está despertando, a fim de um dia eu não precisar mais mentir, porque naturalmente quem estiver ao meu redor vai sentir a verdade sendo emanada da minha energia, né, sem que eu precise falar uma só palavra. Mas até que isso aconteça, né, com todos nós, naturalmente a gente precisa fazer um esforço consciente para ser verdadeiro. Só para finalizar, ser verdadeiro não significa ser cruel, lembre-se disso. Né? Tem uma frase atribuída a Mahatma Gandhi, fantástica, como tudo que Gandhi disse, né? Boa parte das coisas, pelo menos, que Gandhi deixou para nós. Quando Gandhi diz assim, que a verdade ela pode ser afiada como a lâmina de uma espada, ou ela pode ser macia como a pele de um pêssego, né? A tez do pêssego. Tudo depende de quem fala, da maneira como fala. Porque até para falar a verdade, a gente tem que ter carinho, a gente tem que ter afeto. Mas ainda assim, a verdade tem que ser dita, ainda que seja nua e crua. Porque a verdade verdadeira prefere ser nua e crua, com carinho e com afeto, lembrando sempre disso, do que se fantasiar de mentira e causar muito mais problemas. Tá bom? Pensa nisso com carinho. Que Jesus te abençoe nesse dia, te abençoe em todos os dias. Que bom, né? Amanhã é o dia da nossa palestra, né, no YouTube. Estou muito feliz, nossa equipe também. Nós vamos ter um tempo grande para falar sobre o despertar do eu sagrado, trazer algumas técnicas, nós vamos refletir sobre um monte de coisas, falar das novidades do projeto, né, da Falange do Bem do Instituto Namastê para esse ano. Vamos falar do Spiritual Coaching, né, que nós estamos passando por várias cidades. A gente também vai ao Canadá, aos Estados Unidos, à Inglaterra, vou explicar tudo direitinho. E um monte de projetos sociais, sempre em nome de Jesus, né? Para a gente poder estreitar os nossos laços. Então, que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. Vai lá no site institutonamastê.com.br e aí você tem um banner para você se inscrever para a palestra. Tem que ter inscrição para você receber o link. Tá bom? Ou na descrição que vocês recebem junto com a pílula do Evangelho, né, com o tema do dia. Então, beijo no seu coração, harmonize-se com a verdade, liberte-se na medida do possível das mentiras e você vai perceber como seu coração vai ficar cada vez mais em paz, na medida que você for verdadeiro com as leis divinas que rodeiam o seu próprio coração. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, muita luz e paz. Obrigado, claro, né? Não tem como eu não falar isso, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe. Até breve, até muito, muito breve.